O ministro do Supremo, Flávio Dino, liberou a volta dos pagamentos de emendas parlamentares, mas impôs algumas condições. A reportagem é de Janaína Camelo. 3 meses depois de decidir suspender todas as emendas parlamentares, o ministro Flávio Dino, do STF, decidiu liberar a retomada dos pagamentos em decisão desta segunda-feira. As emendas parlamentares são recursos do orçamento público direcionados a estados e municípios por meio da indicação dos deputados e senadores. As emendas parlamentares se dividem em individuais, que são propostas por cada parlamentar individualmente e com finalidade definida, ou seja, para que a transferência seja feita, deve haver todas as informações de destino do dinheiro. Entre as emendas individuais estão as emendas PIX, criadas em 2019, mas que não exigem a celebração de convênio com o projeto para onde o dinheiro vai ser destinado. Além disso, o repasse é feito diretamente para a conta da prefeitura. As de bancada são de autoria das bancadas estaduais do Congresso, relativa a interesse de cada estado. Existem também as emendas de comissão, que são apresentadas pelas comissões técnicas da Câmara e do Senado, assim como as propostas pelas mesas diretoras das duas casas. Até 2022 existiam também as emendas de relator, que deram origem ao chamado orçamento secreto, como ficou conhecida a estratégia que deputados e senadores usavam para omitir a identificação dos repasses, como não revelar o autor de cada transparência. Só para 2024 foram garantidos 50 bilhões de reais do orçamento público por meio das emendas parlamentares. Mas os pagamentos foram suspensos em agosto, após Flávio Dino concluir que os repasses estavam sendo feitos sem transparência. Após reuniões no STF e negociações, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional se comprometeram a criar uma lei estabelecendo regras de transparência e rastreabilidade. Na decisão desta segunda, Flávio Dino impôs condições para que os repasses sejam retomados. Nos casos das emendas de relator e das de comissão, o resto a pagar só será efetuado mediante o nome do parlamentar autor da indicação, informação que deverá constar no portal da transparência. Caberá ao Executivo verificar a transparência e liberar caso a caso. Cada repasse deverá constar no portal transfere.gov. Para as emendas PIX, deverá haver um plano de trabalho prévio aprovado pelo Executivo e que deverá estar inserido no portal transfere.gov. Para as emendas de bancada, Flávio Dino proíbe a individualização para evitar a rachadinha de emendas. Já sobre as emendas individuais, o ministro considerou que não remanescem obstáculos à retomada de sua execução. Dino também entendeu que as despesas no orçamento com as emendas parlamentares não poderão crescer mais do que as despesas discricionárias, aquelas não obrigatórias, e nem acima do limite de arcabouço fiscal. Horas depois de publicada a decisão do ministro Flávio Dino, que liberou as emendas, foi a julgamento aqui no STF em uma sessão extraordinária marcada no plenário virtual. Os ministros validaram a retomada dos pagamentos. Embora a execução das emendas tenha recebido o aval do Supremo, o ministro Flávio Dino, no seu despacho, teceu fortes críticas ao Congresso Nacional e ao governo federal. Ao citar os relatórios da Controladoria Geral da União, Flávio Dino afirmou que os dados comprovam que a execução de boa parte do orçamento ocorre com a naturalização do desvio de normas, de forma inconstitucional, especialmente a partir de 2019. O ministro cita os valores pagos em emendas entre 2019 e 2024, que chegaram a mais de 186 bilhões de reais, e escreveu: jamais houve tamanho desarranjo institucional com tanto dinheiro público em tão poucos anos.